Parnamirim terá um link para a gente colocar tudo ao vivo. Mas enquanto não, a gente grava. E na noite da quarta-feira, essa palestra de manhã já está no site www.jacomelo.com. Então, hoje é o dia 30 de abril. Perdão. Essa que eu faço aqui, toda quarta de manhã está no... Toda quarta de manhã essa palestra de noite já está no link www.jacomelo.com. E fica lá para o resto da vida. Se você perdeu alguma Conceição e quiser ver, é só ir lá e vai olhando para trás. Eu estou ensinando só para você, porque aqui todo mundo já fez, só você que ainda não. Tá, não, mas eu pensei que era outra palestra que você estava... Tem outras também, tem. Essa semana. Mas eu pensei que era alguma palestra que... Pois tem essa, tem outras. Esse final de semana eu estava na Bahia. Tem algumas palestras, tem umas inclusive bem curtinhas, de 10 minutos. Que foram feitas lá. Ao longo dessa semana aqui, assim que ficarem editadas, vão estar todas disponíveis. Você sabe que a beleza ela foi feita para ser apresentada ao mundo, né? Então, por isso que toda a vida eu me filmo e me coloco para... Eu pensei que era uma beleza nova. Não, mais nova do que eu, não pode. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos por nós mesmos, para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Isto está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no item 4. Nós temos ouvido, aprendido, refletido, sido chamados a ficar repetindo o amar ao próximo, mas isso parece ser uma tarefa que ainda vamos ter que repetir muito, não para os outros, mas para nós mesmos. Parece ser difícil nos amarmos a nós mesmos e amar ao próximo. Por que é tão difícil? Talvez por conta da premissa: ame o próximo como você ama a si mesmo. Faça ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Atualmente, o Detran de Natal do Rio Grande do Norte está na campanha da gentileza. Há quantos de nós temos ouvido aquela propaganda com 10 leis? Que gentileza que nada, eu vou passar na frente. É difícil, parece, a gente sair de uma lei que se implantou no Brasil chamada Lei do Jeitinho. Nós temos tentado dar jeitinho a tudo, sendo que o jeitinho quase sempre é uma burla, é uma desonestidade, é um levar vantagem em cima da desatenção do outro. Como é que a gente pode chegar a amar se o nosso comportamento ainda está transitando por este equívoco? O equívoco do que eu sou mais valioso do que os outros e eu não me prezo por conta disso. Porque na hora que nós nos prezássemos, nós automaticamente faríamos melhor. Como tem sido cheio o mundo, a história, a vida de todos nós, repleta mesmo de pessoas que a gente sabe que estão totalmente desatinadas, que estão perturbadas, que não sentem mais qualquer gosto ou prazer da vida. Por que será que tudo isso ocorre? Se nós dizemos, observe o mundo, a pessoa diz, mas o mundo não olha para mim. Se nós dizemos, reaja, a pessoa diz, mas eu já fiz tudo o que eu podia. Se nós dizemos, procure uma terapia alternativa, eu disse, já procurei tudo e não quero mais nada. Até parece que o mundo de fato está conspirando contra. Mas partindo da premissa de que todos somos filhos do alto,
e que a todos vige a mesma solicitude, por que será que para mim tudo parece estar ao inverso? Não seria eu que estaria olhando de forma invertida, de forma um tanto quanto tortuosa para esta mesma vida? O sentido de gratidão é um sentido que, de alguns anos para cá, ele tem sido enaltecido muito segura e fortemente por vários escritores, pensadores e psicólogos. E eles não falam em tom de religião, falam sim em tom de religiosidade. Nós deveríamos, se quiser, citar um pouco mais o sentido de gratidão. E quantas histórias não existem em que as pessoas de repente se descobrem numa situação ruim, tinham programado outra coisa, não vão a essa outra coisa e ficam tristes por isso, e depois descobrem que por terem ficado foram agraciados com algo que não esperavam, ou então não perderam necessariamente o que imaginaria que iria ganhar naquele outro evento. Nós muitas vezes nos revoltamos simplesmente porque não temos o sentido de gratidão. Quando nós agradecemos, tudo se acalma. Ainda há pouco uma pessoa muito querida me contava que vinha vindo para cá, para o Leão, e de repente uma pessoa se sentiu ultrajada porque essa outra entrou no lugar do trânsito. E a pessoa ficou buzinando e cortando luz e perturbando, e ela não tinha nenhuma razão para isso. A que estava na frente, que foi quem me contou, poderia muito bem ter deixado para lá, poderia ter tomado uma outra atitude agressiva, poderia ter feito qualquer coisa. Ela decidiu fazer assim, pedir desculpas, só isso. Na hora que fez isso, acabou a buzina, acabou o corte de luz, acabou tudo. É impressionante como nós temos essa capacidade de ir sendo generosos, de ir sendo agradecidos à vida, de mudarmos quase que num toque de mágica tudo que pode acontecer. Tem uma amiguinha que eu fiz agora bem recentemente, neste final de semana, uma moça de 16 anos, que ela estava na mesma cidade em que eu estava, ela é de uma outra cidade, e ela estava, era a figura de uma criança feliz, de 16 anos. Tudo para ela era novidade. Ela mora no sul, estava no nordeste, vendo e vivendo numa cidade e numa casa onde as pessoas têm o hábito de se abraçarem. E era interessante, todo mundo que chegava abraçava, mas era um abraço, que era fantástico. Tanto abraço, tanto carinho, praticamente entre todos, não era entre trabalhadores, entre todas as pessoas. Era uma verdadeira, como se fosse uma verdadeira família de várias gerações que se reuniam todos de uma vez só. E ela se portava admirada com aquele carinho todo. Que coisa mais interessante, todo mundo aqui tão amigo, e todos os comportamentos eram muito amigos. E esta minha amiguinha, ela ali estava até certo ponto, porque ela estava constrangida com algumas situações que estavam lhe acontecendo na sua cidade. E ela então passou a viver ali, viveu 4 dias de intensa alegria, harmonia, vivendo, descobrindo, participando de um mundo novo. E quando foi na segunda-feira, por volta das 10h30 da manhã, chegou a hora de dizer, vamos arrumar as malas para voltar para casa. Não passou 30 minutos, não é exagero, fato real. Em 30 minutos, essa pessoa que estava perfeitamente saudável, teve uma evolução febril para 40 graus de temperatura em meia hora, do nada. Somente o choque emocional do vou voltar para a minha realidade. E foi uma situação relativamente complicada, porque se você chegar aos 40 graus de febre em meia hora, se você não tomar nenhuma providência, você pode chegar aos 41 tanto e pode surtar, pode ter uma crise, pode se brincar muito até desencarnar. Eu não estou falando de uma pessoa idosa, nem de uma pessoa doente, eu estou falando de uma jovem saudável de 16 anos de idade. Na ocasião, fizemos então um passe e ela adormeceu profundamente. Depois do passe, mais ou menos 1 hora depois, a febre dela tinha cedido muito, e aí eu fui conversar com ela, só nós dois em particular. E a questão de fato era essa, eu tenho um problema sério que eu vou me encontrar com ele, e enquanto eu saí de lá foi ótimo, porque eu nem me lembrei, mas agora eu vou voltar para o problema. E eu destaquei na nossa conversa o sentido de gratidão, agradeça a Deus.
Deus te mandou para cá no auge de um fogo cruzado para que você pense, para que você veja. Porque se você pôde sair e viver toda essa felicidade, você pode fazer isso de novo. Hoje foi uma forma fortuita de você superar. Amanhã isso poderá ser deliberado. Então você tem condições de decidir por querer estar melhor e não se sentir condenado a viver o pior. Você não está indo viver o pior. Você está indo para o lugar e para a situação que pode ser a alavanca para você ir para outras conquistas. E ali naquela conversa de pouco mais de 15 minutos, ela me agradece, chorou muito. E chegando de volta a casa, ela me escreveu e já dizendo que se não tivesse tido aquela conversa, provavelmente ela não teria chegado de volta. Imagina aí cada um de nós o que é que essa frase me quis dizer. É a situação de nós termos que pensar na vida sempre num sentido de gratidão. Está ruim? Primeiro pensamento, poderia estar pior. Segundo pensamento, está ruim? Então o próximo passo será melhor. Terceiro pensamento, mas o terceiro passo ainda será ruim. Se você suportou, então você suporta mais. Aguente mais um pouco que vai passar. É assim que a gente pode ser grato à vida. Porque se tudo fosse apenas sono, não precisaríamos estar vivendo. A gente iria dormir, ficaria lá do outro lado. Se fosse para nós não dormir, se nós não dormíssemos, nós também, então, nós não seríamos seres normais, porque todos dormem. E dormem para se reabastecer, para poder receber novos impulsos e pulsos de gratidão à vida. Se fosse para nós não comermos, nós tiraríamos de cada um de nós um dos grandes prazeres da vida, e assim sucessivamente. A nossa dificuldade, às vezes, é fazer apenas ajustes nisso tudo, e esses ajustes são medidas de gratidão. Algumas pessoas já me perguntaram assim, mas você vive viajando, vive fazendo palestras, o que você ganha com isso? Eu digo, eu ganho que dinheiro nenhum paga, vida, prazer, alegria. E se eu não tiver gratidão por isso, como é que eu vou saber? Se para todos os lugares que eu for, todo mundo me receber muito bem, não tiver nenhum problema, eu vou ficar num mundo de ilusão. Porque tem problemas. Então, quando acontece um problema, em vez de ficar com raiva com o problema, eu tenho que agradecer por todas as outras vezes que foram melhores e pensar que tem outras melhores ainda por vir. Eu não posso valorizar tanto na minha vida as coisas ruins. Quando eu aprendo esse sentido de gratidão, eu estou aprendendo a me amar. E na hora que eu me amo, eu começo a amar o outro. Porque aí eu começo a entender por que o outro foi grosseiro, por que o outro me atrapalhou, por que o outro quis me agredir. Porque simplesmente eu não quero isso mais para mim. Como eu não quero, eu não dou alimento. Eu não dando alimento, eu estou cumprindo o que Jesus propôs, sem nem ao menos me dar conta do Evangelho. Eu estou fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ou deixando de fazer aquilo que eu não gostaria que ninguém me fizesse. O sentido de gratidão, portanto, é um sentido que nós deveríamos ter absolutamente todo. Mas tudo mesmo. Mas foi super ruim, você não sabe, sofreu, doeu, está doendo, me lesaram. Ok, isso é uma verdade, isso é desagradável. Mas agradeça porque poderia ter sido pior. Agradeça porque você tem a oportunidade de recomeçar. Agradeça, por exemplo, tem muitas pessoas que estamos aqui nesta manhã, que se não tivesse acontecido algo mais grave, não estaria aqui, não teria um conhecimento entre nós mesmos. Quantos de nós chegamos aqui algumas vezes e olhamos para aquela pessoa que está sentada aqui ou ali, que a gente diz, meu Deus, essa pessoa fica ali, não conversa com ninguém, até que chega um momento em que a gente tem o ímpeto de se aproximar. Por que essa pessoa está tão sozinha? Aqui dentro, aqui mesmo, estou vendo duas pessoas que no início elas nem se conheciam, nem se falavam, hoje são super amigas. Olha que gratidão, se nós não tivéssemos nenhuma necessidade, dificilmente teríamos esta amizade. Existe um ditado popular que diz, quando não é pelo amor, é pela dor. Eu gosto desse ditado, mas ao contrário, quando não é pela dor, é pelo amor. Nós deveríamos colocar que a dor nos leva, mas a nossa opção deveria ser a do amor. E não a pensar que se o amor não funcionar, vai vir um chicote. Não, porque a lei de Deus ela não funciona bem assim. Depois do amor vem a dor.
Não, a dor vem de uma maneira tal que a gente tenha que estar dentro do contexto. Chico Xavier contava uma história bem simples. Alguém perguntava a ele: mas Jesus disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. E como é que acontece isso? E aí Chico então diz: um bom pastor vem tangendo as suas ovelhas. De repente uma se desgarra e foge. Como ele é um bom pastor, ele não pode largar as outras ovelhas por aquela, mas ele também não pode perder aquela. Então o que é que ele faz? Ele continua tangendo as ovelhas que ficaram e manda um cachorro buscar que fugiu. A pessoa pergunta: um cachorro? E ele diz: sim. Muitas vezes o cachorro que vai nos buscar é a dor. Se nós entendermos desta forma, nós, sem sermos masoquistas, nós estaremos agradecendo até o cão que vai nos buscar, que a função dele é de nos colocar no sentido da gratidão e da vida, e não de nos punir e castigar. Quando nós percebermos isso, será muito mais fácil amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos agora relaxar. Vamos aproveitar um rápido momento de meditação para participarmos de um momento de magnetismo coletivo. Nesse magnetismo coletivo, nós nos encontramos num mundo de fluidos e energias, onde estes tanto provêm do mundo espiritual, da própria natureza, dos nossos amigos espirituais, dos magnetizadores que aqui se propõem a fazer suas doações, e inclusive dos nossos próprios anseios e da nossa própria gratidão. Dá para perceber, por isto mesmo, que existe um grande reservatório de energias à nossa disposição. O que vai nos caber apenas é buscarmos tudo isso com equilíbrio e com harmonia. Por isso é que iniciamos pensando em imagens tranquilas e que nos deixam em paz. Nós podemos imaginar paisagens, nós podemos imaginar figuras mitológicas, figuras aplicadas em nossas vidas como santos. Nós podemos imaginar pessoas muito queridas, como filhos, crianças, como a alegria de um palhaço no circo, que nos leva a refletir momentos da nossa primeira infância. Nós podemos buscar quaisquer momentos felizes, instantes de grandiosidade desta mesma vida. Nós podemos admirar uma rosa ou um animal. Nós podemos admirar um idoso como um jovem ou uma criança. Nós podemos admirar a beleza de um ser encarnado. Como imaginar como estão os nossos entes queridos desencarnados? O importante é que meditemos com serenidade, que pensemos em tudo isso com um espírito de grandiosidade e eloquência no amor. Permitamos-nos abraçar essas ondas, essas frequências, essas imagens que nos arremetem para zonas de serenidade na alma. Aliemos a isto a nossa respiração. Inspiremos tudo de bom que Deus nos permite e expiremos com um sentido de gratidão. Inspiremos as bênçãos da vida e expiremos tudo aquilo que nós temos a agradecer à própria vida. Inspiremos as reflexões de serenidade e harmonia e com gratidão devolvamos à vida os elementos que são reconstituintes da própria natureza. Inspiremos e expiremos.
Inspiremos pensando no bem e expiremos. Inspiremos envolvendo em nossas mentes tudo isto que nos agrada ao coração. E expiremos devolvendo o nosso agradecimento a Deus por estes momentos especiais. Inspiremos toda a harmonia possível. Expiremos a maior gratidão de nossas almas. Os nossos magnetizadores comecem, de uma forma agora mais objetiva, a doarem seus fluidos para este grande conjunto de energias. Enquanto nós continuamos exercitando a gratidão, a beleza, a leveza, e vamos absorvendo estas energias, retendo-as no nosso mundo íntimo. Quantos de nós já ficamos praticamente perfeitos, podemos até dizer curados, apenas pelo ato de inspirar bons fluidos e agradecer com vigor por tudo isto. Recebamos estas energias, deixemos-nos penetrar por todas estas bênçãos. Que em nós entrem os fluidos do bem e que de nós transpiremos e expiremos as energias da gratidão, do agradecimento e do reconhecimento a Deus por tudo. Inspiremos o bem, inspiremos estes fluidos destas energias e expiremos gratidão, alegria, plenitude. E os fluidos do alto unidos aos fluidos da matéria, juntos nos auxiliem, e que a nossa gratidão nos fortaleça, nos alivie e nos proteja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Continuemos em oração, enquanto os nossos magnetizadores magnetizam as nossas almas. Estando em oração, contribuímos para a melhor qualidade das águas que iremos fazer uso ao longo da semana. Portanto, continuemos neste clima, nesta energia, envolvidos nesses fluidos, inspirando e absorvendo melhor e devolvendo à vida a nossa gratidão. Fiquemos, portanto, em oração.